A Bíblia diz que certa vez Jesus Cristo estava escrevendo no chão, e os homens trouxeram uma mulher, e a mulher se jogou aos pés de Jesus, e aqueles homens estavam com uma pedra, pronto para matá-la. Jesus Cristo olhou para aqueles homens e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E cada um deles, lançando as suas pedras ao chão e saindo, porque aquele rei tão misericordioso, ele não é capaz de te acusar. Diferente do império das trevas. O império das trevas, ele é um império que te acusa. Mas o reino do Filho do seu amor é um reino de amor. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império e nos transportou para o reino. Ela já faz uma distinção entre império e reino. Entre reino e império. O reino fala de amor. O reino fala de vida. O reino fala de abundante vida. Porque é isso que o rei está preocupado. O rei está preocupado tão somente no bem-estar e na qualidade de vida do seu reino. O rei, ele trabalha continuamente para que o seu reino viva uma qualidade de vida excelente e tenha um bem-estar bom. Mas o imperador, ele se baseia apenas em suprir e satisfazer os seus próprios desejos. Quando você estava debaixo do império das trevas, o diabo, a única coisa que queria de você era que você suprisse os desejos dele. Era que você estava debaixo do jugo e da mentira dele. Mas quando o Espírito te trouxe para este reino de amor, este rei tão amoroso, ele está preocupado com a sua vida, em te dar uma qualidade de vida. O imperador, ele está preocupado apenas em suprir as suas próprias necessidades e a satisfazer os seus desejos. É por isso que a Bíblia diz que ele te tirou desse império mundano e te levou para um império, para um reino de amor. A Bíblia diz que esse reino te amou antes de você existir. Esse rei te atraiu antes de você pensar nele. Ele já havia te atraído naquela cruz por amor. O imperador, ele quer apenas as coisas que você tem. O rei, ele quer te amar. Ele quer relacionar-se com você. É essa a maior diferença entre ser parte de um império e ser parte de um reino. Nós poderíamos falar de inúmeros impérios na Bíblia, e ela relata vários impérios. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Jerusalém estava debaixo de um império, o Império Romano. E seu imperador, o César Augusto, naquela época, ele ordenava tudo aquilo que o império deveria fazer. Ele fazia a gosto dele. Em Jerusalém, na época em que Jesus nasceu, um governador que era enviado do imperador César, chamado Herodes, governava Jerusalém. A Bíblia diz que esse governador era terrível.
ele oprimia o povo judeu, ele oprimia Jerusalém, porque ele recebia ordens do seu império. Quando os magos discerniram, o menino nasceu, nós precisamos ir visitá-lo. E quando os magos estavam passando por Jerusalém, se você ler a história em Mateus capítulo 2, você vai ver que eles foram conversar com o governador Herodes. E ele ficou apavorado. A Bíblia diz que esse homem saiu da paz. E ele alvoroçou toda Jerusalém, de medo, porque um novo rei, um rei havia nascido. Ele ficou abalado. Todas as vezes que o império das trevas vê uma pessoa firmada no reino de Deus, ele se abala. Ele tem medo daqueles que entenderam o seu propósito na terra. Foi isso que aconteceu. Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém ficou perturbada, porque ele sabia que o seu reino, ou o seu governo estava ameaçado. Hoje eu estou profetizando na sua vida, e eu quero dizer na sua vida, que o governo, que o império das trevas está sendo ameaçado. Em qualquer área da sua vida que ainda haja domínio do imperador desse mundo, nós estamos dizendo está sob ameaça, porque um rei nos deu, um filho se nasceu, e o nome dele é Jesus Cristo, príncipe da paz, Deus forte, Deus Emanuel, o Deus que é conosco. É desse reino que nós fazemos parte, e esse império está debaixo de ameaça. O imperador está debaixo de acusação pelo nosso Rei Jesus Cristo. Eles ficaram apavorados. Diziam-se: o que vai acontecer? Um reino imperialista, ele está preocupado com a sua expansão, com o seu domínio territorial, cultural e econômico. Ou seja, o imperador, ele está querendo tomar conta dos territórios. O ladrão veio a não ser para matar, roubar. Por que que o governo imperialista, ele está preocupado com o território? Porque o ladrão, ele veio para destruir. E quanto mais território ele tem domínio, mais expansão o seu reino cresce. Ele está preocupado com a cultura. Porque quando ele envolve a cultura das pessoas, elas passam a ter uma cultura imperialista, enganosa e mentirosa, porque é isso que o diabo veio fazer: roubar a sua essência, é isso que o diabo tem trabalhado dia após dia, de roubar aquilo que nós fomos criados para sermos, filhos e filhas do Rei Jesus Cristo. Ele veio destruir a economia. Ele quer atingir os ramos econômicos. O imperador sabe que se ele alcançar e tocar na sua vida financeira, você fica como que meio abalado. É isso que o governo imperialista faz. E a Bíblia classifica o governo de Satanás como um governo imperialista. O próprio Satanás, ele é tido como um imperador, que usa as pessoas para o seu próprio bem-estar, e tenta de qualquer forma dominar, estender o seu território, ao ponto de minguar
a fé das pessoas. E Paulo vem dizendo: eu tenho uma boa notícia para vocês. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra você, e expôs publicamente na cruz principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, e os fez vergonha publicamente, e tomou dele os despojos e o trouxe para o seu reino. Foi isso que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Ele expôs publicamente Satanás e os seus demônios, e ele tomou do império das trevas você e eu, e nos transportou para um reino de amor, um reino que não nos condena, um reino que não nos acusa, um reino que não nos faz mal, um reino que não quer usar-nos, mas quer nos amar. Quando Pedro saiu daquele barco, o vento soprou e ele afundou. Jesus Cristo, como um rei, disse: Pedro, eu te tomo pelas mãos, venha, e eu te levanto novamente. É isso que um rei faz. É isso que Jesus Cristo está fazendo com você. Dia após dia, Ele te toma pela mão, e Ele disse: filho, filha, vem que eu te levanto novamente e te coloco no caminho. O imperador, ele prefere que você morre, porque é dessa forma que ele governa o território que ele domina. É dessa forma que ele governa as áreas que ele domina. O império das trevas, o imperador, ele está preocupado com o ter. Perceba-se que na nossa sociedade, o ter é muito importante. O ter um carro do ano, o ter uma casa nova, o ter um salário que, uau, impressiona todos, o ter um emprego, o ter é muito importante, porque as pessoas classificam-nos como o ter, porque nós viemos desse pensamento imperialista, e muitas vezes nós transferimos os nossos pensamentos imperialistas para dentro do novo reino que nós fazemos parte, e nós achamos que neste reino o ter vai me fazer importante nele, quando Jesus Cristo valoriza o ser. Jesus valoriza quem você é. Jesus não valoriza o que você tem. Jesus não olha para o que você tem. O amor desse rei, ele não se baseia na conta bancária que você tem. Talvez o amor do imperador, ele se baseia no tamanho dos bens que você tem. Mas o rei, ele não. Ele não olha para o que você tem. Ele olha para quem você é. Os valores desses dois reinos são completamente, totalmente diferentes. Eles não são iguais. É por isso que Jesus Cristo disse: com amor eu te amei, com benignidade eu te atraí, e fui morrer naquela cruz por você, para que você pudesse desfrutar de uma vida abundante aqui na terra. Mas Anderson, por que muitos de nós ainda não desfrutamos dessa vida? Porque nós pensamos como um governo imperialista pensa. Eu acho que quanto mais eu orar, eu acho que quanto mais eu jejuar, eu acho que quanto mais eu estudar a Bíblia, eu acho que quanto mais eu fazer, ou quanto mais eu fazer e fazer e fazer, eu vou alcançar o amor de Deus. Mas Deus não é imperador.
Jesus não é imperador, Ele é rei. Eu não preciso fazer para alcançar o favor. O favor eu já recebi, porque eu recebi aquilo que eu não merecia. O favor de Deus é a graça de Deus, é o favor que eu nunca mereci, mas Ele me deu. Naquela cruz Ele me alcançou com um favor imerecível. Mas o imperador quer que você faça. Quanto mais você fizer, mais você ganha status no império dele. Eu tenho uma boa notícia para você. Quanto mais você ser, você ganha status no reino de Deus. É isso que Deus quer que você seja. Seja, porque é isso que Deus está procurando. Pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que são diante dessa presença tão bondosa. Eu quero declarar sobre a sua vida. Receba esta verdade no teu espírito. Receba esta verdade na tua mente. Transforme essa realidade em verdade diária para você. Eu não estou debaixo de um governo imperialista. Eu estou debaixo de um governo monárquico. Um governo que tem um rei. Eu sou parte de um reino de amor. É isso que você é. Um filho. Uma filha. Não um escravo. A Bíblia conta muitos impérios, e nós poderíamos falar de todos eles. Quando o Império Assírio surgiu, a primeira coisa que ele fez foi escravizar. Se você ler 1 Reis 25, a Bíblia diz que o rei, o imperador assírio, ele pegou os reis de Israel, das 10 tribos, algemaram as suas mãos, tiraram toda a sua roupa, algemaram a sua cintura, acorrentaram um atrás do outro. E a Bíblia diz que publicamente esse imperador os envergonhou, porque é isso que os imperadores fazem. Eles querem envergonhar as pessoas. É isso que o imperador Satanás tenta fazer continuamente: te envergonhar, te acusar, te maltratar, se levantar contra você. Mas ele não pode, porque você está sob uma nova administração. E essa administração, ela está feita pelo reino de Deus, pelo rei, o rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluias! Você não vai mais ser envergonhado. Os imperadores não podem te envergonhar mais, porque você está sob nova administração. Não é assim? Quando vendem uma fábrica, uma padaria ou alguma loja, logo coloca uma placa enorme: sob nova administração. Existe uma placa aí no seu peito, que há mais de 2000 anos atrás foi encravada com o sangue de Cristo, sob nova administração. Eu não sou mais parte de um império, eu faço parte de um reinado. Eu não preciso mais pensar como um imperialista, eu penso como um rei. Deus nunca chamou o seu povo como um império, nunca. Desde o Êxodo, Deus disse para Moisés: eu vou fazer do meu povo um reino de sacerdotes, um reino de homens, de mulheres, um reino peculiar na terra, e eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Deus nunca nos tratou como um império, Ele nunca nos colocou num império, Ele sempre tratou-nos como um reino. Poderíamos falar do reino babilônico, que brutalmente assolou
o reino de Judá e levou para a Babilônia Daniel e os seus 3 amigos e a corte real para serem escravos. Poderíamos olhar para o reino persa, ou quem sabe para o Império Romano, o último império, da onde Herodes era parte. E ele se apavorou ao saber um novo rei surgiu. Esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Você sabe que quando Marcos, capítulo 1, versículo 1, escreveu na sua carta aqueles crentes que estavam debaixo de uma brutal perseguição do imperador Nero, no ano de 64 depois de Cristo. O imperador Nero havia ateado fogo numa parte de Roma, e ele culpou os cristãos, e então o povo passou a perseguir brutalmente os cristãos, porque eles estavam debaixo de um domínio do imperador. E Marcos vai escrever uma carta inteira para essa igreja que está debaixo de perseguição, e o seu primeiro versículo ele vai dizer: este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. Princípio do Evangelho, se você pegar no original, vai falar: esse é o início do reinado, esse é o início de um novo rei. Marcos estava dizendo para aquelas pessoas apavoradas com as ordens do imperador, com medo daquele imperador: olha, eu quero anunciar para vocês que um novo reinado, um novo rei surgiu, e o nome dele é Jesus Cristo nosso Senhor. E eu estou aqui essa noite para anunciar para você: este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo teu Senhor. Esse é o início de um novo rei, o início de um novo reinado, uma verdade inabalável. O Egito, ele nada mais e nada mesmo representa também como um império diabólico, satânico, que escravizou o povo de Deus por 430 anos. O império mais antigo da história. Faraó era um imperador. Ele escravizava as pessoas. E hoje, Faraó é uma tipologia do governo satânico na terra. O governo egípcio é uma tipologia do império das trevas que Paulo menciona. Foi de lá que ele nos tirou. E aquele império quis escravizar o povo de Deus. Aquele império tentou de todas as formas. Moisés, ele nasceu debaixo daquele jugo. Mas quando ele entendeu quem ele era de fato, ele rompeu com aquilo. Ele fugiu daquele império, errante pelo deserto, em busca de resposta. Quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu estou indo. A Bíblia diz que Moisés, ele se estabeleceu em Midian e casou, e o seu sogro era Jetro, e um certo dia ele estava entre as montanhas cuidando das ovelhas, e de repente uma sarça ardeu à sua frente. E de repente aquela sarça disse: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra em que está é santa. E Moisés disse, depois de Deus ter falado que iria libertar o povo, Moisés disse: mas qual é o teu nome? Ele disse: eu sou o que sou. É a primeira vez na Bíblia que Deus se revela pelo seu nome. Deus havia se revelado para Abraão
como um Deus Elohim, como um Deus todo-poderoso, mas agora Deus está se revelando a Moisés como um Deus Jafé, um Deus que se relaciona com as pessoas. Esse é o teu Deus, esse é o teu rei, ele se relaciona com você. E Moisés, impactado com aquela verdade, ele descobriu de fato quem ele era. Ele disse: eu sei quem eu sou. Eu sou parte de um domínio, de um rei, de um reinado nesta terra. Ele descobriu quem ele era. E Deus disse para ele: eu vou tirar o meu povo da escravidão. O meu povo vai sair da escravidão do Egito, sim. Eu vou libertá-lo das mãos do imperador Faraó. Aleluias. Você deveria dizer para a pessoa que está do seu lado: Jesus Cristo, teu Senhor, te libertou das mãos do imperador e te trouxe para o reino dele. Aleluias, isto é maravilhoso. Jesus Cristo nos libertou do império, do imperador, e nos trouxe para um reino. Mas o império não queria, o imperador nunca quis deixar o povo sair. Você acha que foi fácil? Ou para muitos, você acha que está sendo fácil se ver livre do imperador ou do imperialismo? Ele nos libertou, mas agora Ele precisa nos transformar de fato, para então eu conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Essa palavra, ela nos liberta e ela também nos transforma. Pega a sua Bíblia lá, em Êxodo capítulo 4, e eu quero discorrer alguns versículos para você ver o quanto foi desafiador, mas Deus não desistiu. Deus nunca desistiu de você. Você deveria dizer isso para a pessoa que está do seu lado: Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu de nós. Esse Deus, mesmo quando esse império, ele nos governava, corpo, alma, espírito, Jesus Cristo disse: eu não vou desistir. E quando ele subiu naquela cruz, ele deu um grito, ele disse: está consumado. De fato, o império satânico foi destruído, e você teve acesso a este reino. Achou Êxodo 4, versículo 21, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, olha só, Moisés já tinha aprendido de fato quem ele era. E Deus está dizendo para ele: Moisés, quando você voltar para o Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você, o poder de realizar. Ou seja, Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu já te capacitei. Talvez o imperador, ele é o dominador deste mundo tenebroso, e ele vai estar continuamente, Pedro diz que ele é um leão que ruge ao nosso redor, tentando nos devorar. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, eu já te dei poder capacitador e transformador para você realizar, mesmo estando no império, onde o imperador reina, governa, mas debaixo de um reino que é o meu. Eu quero que você vá lá e fala para esse imperador: o meu povo precisa sair. Diz para esse imperador deixar o povo de Deus livre. Diz para Faraó que o povo de Deus tem que sair
ir adorar ao Senhor. De fato, nós somos criados para adorarmos o Senhor. De fato, o diabo até tem medo da sua oração. Mas o que ele teme é o seu coração livre para adorar Deus. Porque ele sabe que nada pode abalar um crente que aprendeu a adorar a Deus genuinamente. João até disse: os olhos do Pai estão passando por toda a terra, e eles estão procurando pregadores, eles estão procurando intercessores, eles estão procurando adoradores, que o adorem em espírito e verdade. É isso que Deus está procurando, pessoas que o adorem e que o exaltem. E o imperador tem medo disso, e ele vai te resistir. A sua maior luta não é vir à igreja e escutar um pregador, por mais que ele soa, por mais que ele grita, pula, você até vai bem. Por mais que a igreja recolhe dízimo de oferta, você diz: está tudo bem. Mas quando começa a adoração, você diz: está alto o som hoje? Desafinou? Nossa, não para de cantar. Nós já cantamos 5 vezes a mesma música. Não tem outro grupo de louvor. Sabe por quê? Porque o imperador quer te resistir. Quando ele resiste uma igreja na sua adoração, ele sabe que ele vai vencer no final. Mas Moisés estava de fato dizendo: o povo tem que adorar o Senhor. Mas o imperador dizia: não, eles não vão adorar. Eu vou mostrar para você Êxodo 5. Olha lá, Êxodo 5, capítulo 5. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó. Com quem eles foram falar? Faraó é uma tipologia de Satanás, de um imperador. O seu reino era imperialista. E eles foram lá. E eles disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Olha o que Faraó responde. O imperador disse: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permita-nos caminhar 3 dias do deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, algo vai acontecer, Faraó. Eu tenho que ir adorar ao Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: nós temos que adorar ao Senhor. Moisés alertou. Moisés disse: Faraó, Deus quer que nós vamos adorá-lo. Nós precisamos sair deste império e ir até um lugar para celebrarmos uma festa, entregarmos um sacrifício de adoração, porque é no sacrifício que está a vida. Todas as vezes que o povo de Israel fazia um sacrifício, eles faziam isso para tipologia ou tipificar a vinda de Jesus Cristo na terra, que tem vida nesse sacrifício. Faraó disse: eu não conheço Deus. É isso que o imperador disse. Quando você fala para ele: na minha vida você não tem mais controle, ele vai olhar para você e vai dizer: eu não conheço esse Jesus. Você vai dizer: ele é o Deus dos hebreus. Ele disse: você não quer? Espera mais um pouquinho, você vai ver o que vai acontecer. Olha lá em Êxodo capítulo 8, versículo de número 25. Deus mandou pragas,
Deus mandou aflições para o Egito, porque Faraó resistiu. E agora aqui no versículo 25 do capítulo 8. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: depois disso, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Preste atenção. Agora o imperador chama Moisés. Ok, Moisés, você quer ir há 3 dias, sair do meu império, ficar longe do meu controle? Ok, vocês podem ir, mas não saiam do país. Permanecem dentro do meu império. Porque a sua adoração dentro do meu império, eu posso controlar ela. A sua vida dentro do meu território, eu posso controlar ela. Moisés disse para ele: isso não seria sensato. Faraó, isso não é sensato. Faraó disse: eu não quero saber. Vocês não saiam do país, podem adorar, mas permaneçam aqui. Olha o versículo 28. Disse Faraó: ok, eu os deixarei ir. Ofereçam sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. Agora ele já cede um pouco mais. Ele disse: não sai do país. Agora ele já viu que o negócio começou a esquentar para o lado dele. Ok, vão, mas não se afastem muito. Ele ainda queria manter o controle. Ele queria ainda estar no governo das pessoas. Moisés disse: não é sensato, Faraó. Olha no capítulo 10, no versículo de número 8. Deus fez mais algumas coisas. Então no versículo 8 do capítulo 10 há um novo encontro. Então Moisés e Arão foram trazidos à presença de Faraó, que lhes disse: vão, Moisés, prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me quem irá com vocês. Ele queria saber quem iria. Moisés respondeu: olha a atitude de uma pessoa no reino de Deus. Temos que levar todos os nossos jovens, os nossos velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque nós vamos celebrar uma festa ao Senhor. Enfim, Faraó, é eu, minha casa, meus bens, tudo. Eu vou com tudo adorar o Senhor. Faraó: não, vocês não podem ir. Um pouquinho mais adiante, no versículo 24 do mesmo capítulo, Faraó mandou chamar Moisés de novo. Ok, Moisés, vão, prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas, os bois, as mulheres, as crianças, deixem, eu acho que eu não li o versículo 28, não, 8:28, aliás, eu li o 28. Li: não se afastem um pouco do meu país. 10 de 8 a 11, eu li, aonde Faraó disse: quem vai? Moisés disse: são todos. No versículo 10, 24, diz: então Faraó mandou chamar a Moisés novamente, disse: vão e prestem culto ao Senhor, mas deixem ovelhas, bois, as mulheres e as crianças. Dessa vez as mulheres e as crianças podem ir, mas os seus bens precisam ficar aqui, Moisés. Você não pode levar tudo com você. Primeiro o imperador disse: vão, mas não saia do meu reino. Vão, mas não vão muito longe. Vão, mas vão só os homens. Mulheres, filhos, bens ficam aqui. Ok, vão, levem suas mulheres e as crianças, mas os seus bens ficam aqui. Moisés disse: não, eu não vou deixar aqui os meus bens. Moisés contestou,
Moisés disse: todos nós temos que ir e adorar o Senhor, o nosso Deus. Até que chega no capítulo 12. Moisés disse: vamos fazer um sacrifício dentro da nossa casa. Matem um cordeiro. Coloca o sangue desse cordeiro na porta. A morte desse cordeiro representava a morte de Jesus Cristo. O sangue aspergido na porta representava o sangue de Jesus Cristo nos purificando. Façam esse sacrifício. Então eles fizeram. E no versículo 31 do capítulo 12, diz assim: naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês todos vão prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Levem os seus rebanhos, como tinham dito. Vão e tudo, vão vocês, homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, tudo, adorar ao Senhor. Porque ele não pôde resistir à verdade de um rei que governa os governos deste mundo. Perceba você que o império das trevas, ele quer de todas as formas te manter dentro do domínio dele. Talvez você diga: mas eu já estou adorando ao Senhor, mas parece que a minha vida financeira ainda está controlada pelo imperador. Eu já estou adorando ao Senhor, mas parece que a minha casa ainda não adora ao Senhor. Porque o governo do imperador deste mundo, ele quer tentar de todas as formas reter a sua adoração. Ele não quer que você saia do controle dele. Ele não quer perder o controle. Porque enquanto ele tiver controle em áreas da sua vida, ele vai, de certa forma, te governar. E não é possível, não é possível nós vivermos nesse reino sendo controlado pelas mentiras do imperador satânico. É enquanto eu confesso as verdades do Senhor que o governo de Deus na minha vida se torna mais frequente e vai se estabelecendo ao ponto do imperador deste mundo não me resistir mais. Eu quero que você olhe para a pessoa que está aí do seu lado e profetiza para ela, diz: o imperador deste mundo não vai te resistir mais. Diga para ela: o imperador deste mundo não vai te influenciar em certas áreas da sua vida, porque você está debaixo de uma nova administração. E qual é essa administração? O governo, o domínio do Rei Jesus Cristo, o Senhor. Aleluias! Nós estamos debaixo de um novo governo na terra. É na terra como nos céus. O diabo não vai te prender. O diabo não vai te dominar nos seus pecados. O diabo não vai te dominar em áreas da sua vida. O diabo não vai te resistir. É por isso que Jesus Cristo disse: as portas do inferno, elas não resistirão à minha igreja. Porque Jesus estava dizendo: quando essa igreja tiver a plena consciência de quem ela é no meu reino, ela vai entender que império nenhum neste mundo é capaz de resisti-lo. O Egito tentou, a Síria tentou, os babilônicos tentaram, os romanos impuseram força, mataram. O diabo, ele tem tentado e não tem se cansado,
mas a verdade é que ele está destruído. A verdade é que você está debaixo de um novo governo. Mude a sua visão e olhe para Ele. Mude a sua mentalidade de império e torne a sua mentalidade em reinado. No império você tinha que ter, no reinado você precisa ser. O que eu preciso ser? Um adorador, uma pessoa consciente de que o único propósito de Deus nesta terra é para que eu me relacione com Ele face a face. Este é o desejo de Deus. Quando Deus instituiu Adão e Eva, esse foi o desejo de Deus. Quando Jesus Cristo veio na terra, Ele veio para restaurar essa verdade de Deus nas nossas vidas. Rompe com você mesmo. Mude a forma de você pensar. Não é o que você tem, é o que você é. Hoje você pode romper em adoração, e as barreiras vão cair por terra. Um povo adorador, o império das trevas não pode resisti-lo. Feche os seus olhos por um momento. Eu quero que você pense nisso. Nós já estamos encerrando. Esse império, ele não pode te resistir mais. O império de Faraó, ele não pode te resistir mais. Eu quero fazer um apelo para você esta noite. Aprenda a diferença entre império e reinado. Entre um reino imperialista e entre um reino monárquico. Há uma grande diferença. O reino imperialista, ele é dito regras pelo seu imperador, que não tem misericórdia. Mas o reino monárquico, ele é um reino cheio de misericórdia.